Olá para você que está nos acompanhando agora pela internet. Nós estamos aqui para trazer informações de qualidade importantes para você que pretende ser candidato a prefeito, vice-prefeito ou vereador nas eleições de outubro desse ano. 2020 é um ano eleitoral e nós vamos escolher os nossos representantes dos nossos municípios. E nada mais importante do que você estar preparado, buscar informações, buscar conhecimento para você poder aplicar na sua campanha eleitoral, né, que começa a partir do dia 16 de agosto. Mas agora eu quero falar para vocês o seguinte: nós estamos vivendo um período de pré-campanha, um período onde estamos iniciando algumas ações que já poderiam ter sido feitas ao longo dos últimos meses, mas que muitas pessoas acabam deixando essas ações para começar após o dia 4 de abril, que é quando, né, terminou o prazo para a filiação partidária, para aquelas pessoas também que se afastaram dos cargos, né, para concorrer à eleição de 2020. Esse webinário é importante também para você que pretende trabalhar nas eleições municipais desse ano, seja jornalista, publicitário, redator, cinegrafista, porque nós vamos trazer diversas informações relevantes para que você possa acompanhar o que está acontecendo nesse processo eleitoral desse ano de 2020. Então são algumas estratégias, né, que nós vamos compartilhar com vocês gratuitamente para que você possa colocar em prática a partir de agora. Isso que é o mais importante. Então já pega um bloquinho, pega uma caneta, reserve uma garrafinha d'água, porque nos próximos minutos, na próxima hora, nós vamos falar de diversas estratégias para você colocar em prática a partir de agora. Então as principais estratégias de um jogo político, eu diria que é você conhecer quais são as regras do jogo, né? Saber onde você vai disputar, quais são as regras das eleições desse ano. Antes de tudo, é importante que você leia a resolução do TSE sobre a eleição municipal desse ano. Por que isso é importante? Você vai sentar com sua equipe de advogados, com a sua equipe de marketing, com a sua equipe política e passe, né, por todas as estratégias ali colocadas, todas as informações que estão ali na legislação eleitoral, na resolução, né, que rege a eleição municipal de 2020. Aqui abaixo, na descrição, eu estou deixando o link para você, onde você vai acessar e ter acesso a essa resolução. É importante que você busque esse conhecimento. Bom, em se tratando de marketing, nós temos duas frentes, o marketing político e o marketing eleitoral. Qual que é a diferença? O marketing político é um marketing que você pode fazer durante todo o processo. Durante todo o seu mandato, para você que já ocupa cargo público, você poderia estar trabalhando esse marketing político. Mas se você não fez, você perdeu uma grande oportunidade de se aproximar do seu eleitor, de prestar contas daquilo que você fez para a população e também de ser transparente, né? O seu mandato é um mandato transparente. Esse marketing político é todo feito fora do período eleitoral, porque no período eleitoral a gente tem o marketing eleitoral. A gente quer votos naquele período. Então, as nossas ações, elas são mais incisivas, elas são mais pontuais na captura de votos. Embora o marketing político também, ele vai trazer para você essa possibilidade, mas uma possibilidade futura. Então, agora, a gente imaginando mês de abril para frente, nós ainda vamos continuar com o marketing político, pelo menos até o dia 20 de julho, que é quando acontece a convenção municipal. A partir do dia 20 de julho, algumas ações ainda podem ser feitas, né, de marketing, mas a gente tem que ser um pouco mais brando. Até o dia 5 de agosto, quando termina-se as convenções municipais, e depois, dia 15 de agosto, que é o último dia para o registro de candidatura. E dia 16 de agosto, a gente já começa o nosso marketing eleitoral. Mas, Fabrício, o que eu posso fazer de agora, de abril até o final de julho? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo, são as estratégias que nós vamos colocar. Então, mas antes de tudo isso, é importante você definir e você saber que você tem 5 pilares que norteiam a sua campanha. Toda campanha eleitoral ela tem 5 pilares. Quais são esses pilares? O primeiro pilar é o pilar da família. Se você ainda não conversou com a sua família, faça isso. Converse com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com seus pais, com seus irmãos, com seus tios, sobrinhos, enfim, reúna a família, não nesse período agora
né, de coronavírus, mas converse com a sua família, saiba deles se é possível, né, se você ser um candidato, se eles vão te apoiar. Eu vejo muitos candidatos que não conversam com a família, que não buscam essa informação, né, com seus entes queridos, e depois entram para o jogo e acabam tendo problemas sérios, porque a família não apoia, a esposa não quer subir num palanque, a esposa não quer participar de uma reunião, ou o marido é contra a campanha, os filhos não participam, e a família é um laço muito importante. Eu até deixo para vocês, é aí que a família talvez é o principal pilar que você tem que debater, é para saber se você poderá ser um candidato ou não. Se você não tiver o apoio familiar, com certeza a sua campanha será muito, mas muito difícil de ser conseguida a vitória lá no dia 4 de outubro, que é a data do primeiro turno, ou no dia 25 de outubro, que é a data do segundo turno, para aquelas cidades com mais de 200 mil eleitores e que escolherão apenas o prefeito, né, de segundo turno nesta data. Então, primeiro pilar, pilar da família. Converse com a sua família, já defina aí algumas situações, a questão de apoio e tudo mais. O segundo pilar é o pilar político. Nessa altura, você evidentemente já decidiu qual partido, né, que você filiou, que você está afiliado e que você vai concorrer à eleição municipal de 2020. Mas eu quero acreditar que essa sua escolha tenha sido uma escolha muito importante de um partido que realmente vai garantir a você a possibilidade de vitória e que você não seja apenas, principalmente para os vereadores, que você não seja apenas mais um para compor chapa. Busque o partido, espero que você tenha buscado o partido que vá dar a você a possibilidade de vitória. E isso é importante, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre a escolha do partido. O terceiro pilar é o pilar do marketing. Nenhuma campanha eleitoral é vencida se não houver um bom planejamento de marketing. E o planejamento de marketing, ele começa já na pré-campanha. Agora, em abril, você já tem que começar a fazer os seus planejamentos. O que você já pode fazer? O que você pode mostrar para o seu eleitor? Seja você ocupante de cargo público, ou seja você uma pessoa que vai disputar pela primeira vez, ou que vai estar de volta ao jogo, ou que busca conhecer melhor as técnicas eleitorais. Independente de qual seja o seu perfil de candidato, você deve agora, em abril, iniciar a sua campanha, a sua pré-campanha eleitoral. Para isso, a gente tem diversas técnicas. Vou falar sobre algumas delas aqui para vocês. E vocês devem sim procurar um profissional de marketing que vá lhe auxiliar, que vá apresentar estratégias específicas para a sua pré-campanha e, consequentemente, para a sua campanha. O quarto pilar é o pilar jurídico. Nenhuma campanha também ela seguirá sem um bom corpo jurídico. É importante que você tenha um advogado de sua confiança para que ele possa lhe defender, para que ele possa lhe apresentar algumas soluções. Então busque agora também, porque se você deixar muito para a última hora, você corre o risco de pagar mais caro e às vezes aqueles bons profissionais já estarem comprometidos com outras campanhas. Converse, vá atrás, busque informações, já vá fazendo essa aproximação. E o mesmo serve para o nosso quinto pilar, que é o pilar contábil. A contabilidade da sua campanha também é muito importante, ela estar bem planejada desde o início e, consequentemente, após a campanha. Esses dois pilares, inclusive, o jurídico e o contábil, são os pilares que permanecem atuantes depois do término da campanha. Por isso que, inclusive, na prestação de contas, no limite de gastos de campanha, tanto o advogado quanto o contador, ele não faz parte. Ele é contratado à parte. Então, mas busque esses profissionais do marketing, jurídico e o contador agora. Já comece a se aproximar desses profissionais. Eu falei para vocês de alguns tipos de candidatos, quando eu citei relacionado a marketing, e eu quero detalhar um pouco mais sobre eles agora. Nós temos 4 tipos de candidatos nessa eleição. E toda eleição, na verdade, ela sempre possui esses tipos de candidatos. O candidato inédito, que é o candidato que vai buscar pela primeira vez, conseguir uma campanha eleitoral, ele está iniciando uma carreira política. Esse candidato tem estratégias específicas. Por quê? Porque ele ainda não tem o que mostrar para a população como uma pessoa pública.
É obviamente que nós estamos vivendo num mundo onde a gente está cada vez buscando o novo, as pessoas novas entrarem na política. Isso é uma grande vantagem, mas existem algumas desvantagens também. Por isso que é importante você definir qual é o tipo de candidato, primeiro passo, para depois a gente traçar, né, as estratégias necessárias. Nós teremos o candidato à reeleição, e isso serve tanto para vereador, vice-prefeito e prefeito, ou até mesmo aquele candidato que já é vereador e que vai concorrer a vice-prefeito ou vai concorrer a prefeito. Esse candidato ele já conhece como funciona algumas regras do jogo, embora é importante você também estar ciente das regras do jogo da eleição municipal de 2020. Esse candidato já tem o que mostrar para a população e agora, a partir de abril, vai começar a fazer isso, ou deve começar a fazer isso. Você tem um candidato que está de volta ao jogo. Qual que é esse candidato? É aquele que já foi vereador há uns mandatos atrás, ou que já foi prefeito há uns mandatos, e estava fora nesse último pleito, e que agora quer retornar e concorrer à eleição. Também existem estratégias específicas para esse tipo de candidato. E nós temos o candidato que pode englobar todos os três anteriores, né, tanto o inédito, quanto o candidato à reeleição, quanto o candidato que está de volta ao jogo, mas que ele terá o apoio de alguém. Aquela seguinte situação: prefeito, já por 2 mandatos, não pode ser candidato, ele vai apoiar um candidato. Esse candidato que ele vai apoiar, ele pode ser um candidato inédito, ou pode ser um candidato que está de volta ao jogo, ou pode ser um candidato à reeleição, desde que ele já ocupe um cargo como vereador ou como vice-prefeito e agora vai iniciar a sua carreira política e com o apoio de alguém ou com o apoio de uma liderança, de um deputado ou de uma deputada, né, de um governador, de um senador. Ele terá o apoio de alguém. Isso é importante e a gente tem também algumas estratégias específicas para esse tipo de candidato. Na tela, você está acompanhando um cronograma, né, um infográfico com as datas das principais informações da campanha eleitoral de 2020. Nós tivemos aí, já terminou, né? Está terminando esse período, que é o período da pré-campanha, né? Onde iniciou-se no primeiro dia do ano eleitoral e terminou-se aí, né? Termina com a data limite para a filiação partidária e a escolha do domicílio eleitoral e também o afastamento dos cargos e registros de partidos, dia 4 de abril. Nós estamos vivendo agora um período de pré-campanha. Então, 5 de abril é o início, né? Foi o início aí das ações destinadas à pré-campanha. Agora, é importante que nesta data você já tenha definido algumas estratégias. Não adianta a gente começar uma pré-campanha sem informações, sem um estudo. É preciso isso ficar bem claro. Eu falo isso para os meus clientes. É importante seguir um cronograma que foi bem elaborado, que foi bem planejado, porque são ações pontuais. Se você não seguir um cronograma, se você não tiver um planejamento, essa campanha será muito definida através disso, de um planejamento específico. Então tenha um planejamento pronto para você iniciar a sua pré-campanha, né? Dia 15 de maio você já pode fazer a arrecadação prévia, que é a vaquinha eleitoral. Dia 1º de junho, o TSE vai divulgar o número de eleitores de cada município. E por que isso é importante? Para a definição do quociente eleitoral, o número necessário para cada partido fazer ao menos um vereador. Como que é feito o quociente eleitoral? Você divide o número de votos válidos pelo número de cadeiras do seu legislativo. Você vai definir qual é o quociente eleitoral, quantos votos são necessários, votos válidos, para que o seu partido faça ao menos um candidato, um vereador. No dia 30 de junho, data a partir da qual é vedado às emissoras de rádio e TV transmitir programas apresentados ou comentados por pré-candidatos. No dia 4 de julho, estará proibido as contratações de shows com recursos públicos, comparecimento em inaugurações, fazer pronunciamentos em rádio e TV e autorizar publicidade institucional. Atenção prefeituras, atenção câmaras. A partir desta data, 4 de julho, não poderá mais haver contratação de publicidade, nem de shows e nem de realizar inaugurações. No dia 20 de julho, teremos o início da convenção,
né, assegurando o direito de resposta, inclusive, e solicitar CNPJ e contratar. Essa data de 20 de julho é uma data muito importante, porque a partir daqui, candidatos que falarem mal, que começarem a denegrir a imagem de outros, eles terão direito de resposta já garantido por lei. Por isso que eu disse a vocês no início desse vídeo que nós temos a data de 20 de julho, uma data para pré-campanha. A partir dali, ainda pode-se haver ações de marketing, mas ações planejadas, tá certo? E a partir dessa data também de 20 de julho, já houve a convenção? Já escolheu o candidato? Você já pode fazer o registro de candidatura e já pode, inclusive, solicitar o CNPJ de campanha e já pode contratar equipe. Não pode iniciar ainda a campanha eleitoral, mas você já pode iniciar todo o processo para deixar tudo pronto para no dia 16 de agosto, iniciar essa campanha eleitoral. E aí eu quero voltar lá no dia 15 de maio, quando eu falei que poderia se iniciar a arrecadação prévia da vaquinha eleitoral. Se você fez uma vaquinha eleitoral a partir do dia 15 de maio, existem empresas para isso, você vai pesquisar aí quais são as empresas que podem fazer a vaquinha eleitoral, que elas têm que ser credenciadas no TSE. Você já poderá receber esse dinheiro no dia 20 de julho, se você já tiver o CNPJ criado. Se não for no dia 20 de julho, a partir dessa data, à medida que sua chapa for registrada. No dia 5 de agosto, teremos o término da convenção. No dia 14 de agosto, é o último dia para pedido de registro de candidatura via internet pelos partidos. No dia 15 de agosto, até às 19 horas. Atenção para esse horário. É até às 19 horas e não até a meia-noite, do dia 15 de agosto, o último dia para os partidos e coligações apresentar requerimento de registro de seus candidatos. Isso é muito importante saber que é até às 19 horas. Beleza, a pré-campanha nós temos essas principais datas, mas o principal de tudo isso é o que você pode fazer de ações de marketing, que você vai elaborar durante esse período de pré-campanha, tá certo? Começando a campanha eleitoral dia 16 de agosto, o início da propaganda eleitoral na internet, material gráfico, reuniões, comícios, tudo isso poderá começar no dia 16 de agosto. Agora eu volto para vocês e dizer o seguinte, não deixe para no dia 16 de agosto você procurar a sua equipe. Eu estou dizendo isso a todo instante. Por quê? Dia 16 de agosto, meia-noite e 1, você já pode soltar suas ações de marketing. Então, a campanha é 45 dias. Se você perder esse time, você vai estar tendo prejuízo a cada dia que passa. Então, planeje tudo antes, já converse com o seu design, com o seu marqueteiro, com a sua equipe de marketing, planeje tudo para ficar tudo prontinho para o dia 16 de agosto, quando for iniciada a sua campanha, você já está com tudo na sua mão, inclusive o material gráfico. Tem candidatos em eleições anteriores que deixam isso para a última hora e aí perde aí 10, 15 dias, porque as gráficas superlotam, os profissionais também que trabalham com marketing, eles ficam sobrecarregados e você corre o risco de depois de contratar uma gráfica ruim, um profissional de marketing que não seja da qualidade que você espera. Então faça tudo isso agora, já comece a pensar em quem vai poder fazer e já vai planejando. Evidentemente você não vai soltar as informações, mas o planejamento você pode fazer. Dia 28 de agosto é o início da propaganda gratuita no rádio e na TV. Dia 1º de outubro termina-se a propaganda gratuita no rádio e na TV, termina-se também as reuniões públicas, os comícios e os debates. Dia 2 de outubro é o último dia para a propaganda paga em jornal impresso. Dia 3 de outubro, o último dia para a distribuição de material gráfico, caminhada e carreata, inclusive com carro de som. O carro de som não é mais permitido nessa campanha. Você não pode mais contratar carro de som e botar rodar o seu jingle na rua, tá? Mas você for fazer uma carreata, uma caminhada, você pode fazer a contratação do carro de som, desde que ele vá à frente com o seu jingle e você vá atrás ali na sua campanha, com seus apoiadores, os seus militantes e tudo mais, tá certo? Termina-se aqui então no dia 4 do 10 o primeiro turno, data que vamos escolher os vereadores e também os prefeitos, para aquelas cidades com menos de 200 mil eleitores. Cidade com mais de 200 mil eleitores e cidades que não teve 50% mais um dos votos válidos para a escolha do prefeito, continua o segundo turno.
Então, no dia 9/10, teremos o início da campanha gratuita no rádio e na TV, do segundo turno. Dia 22/10, termina as reuniões públicas e os comícios. Dia 23/10, termina-se a propaganda gratuita no rádio e na TV. E no dia 24/10 é o último dia para a distribuição de material gráfico, caminhada, carreata com carro de som, assim como no primeiro turno, um dia antes da data do segundo turno. Então, estas são as principais datas do marketing. Eu volto a dizer, é importante você ler a resolução, está aqui abaixo na descrição para você ter essas suas informações também. Quais são os estágios da campanha? É o que nós vamos falar agora. Você tem que fazer um planejamento estratégico, né? O que é o planejamento estratégico? Primeiro, vamos fazer um mapa SWOT. O que é o mapa SWOT? Você tem a avaliação do ambiente interno e a avaliação do ambiente externo, e aquilo que ajuda e aquilo que atrapalha. Quais são as suas forças, quais são as suas fraquezas, quais são as suas oportunidades, quais são as suas ameaças. Isso é importante, isso está bem definido, porque através daqui nós teremos, como um exemplo aqui, ó, que está na tela, vocês podem ver, algumas estratégias bem definidas. Forças, um candidato jovem, é defensor de desenvolvimento e tecnologia, tem boa história como parlamentar, aí tem outras observações, quais são as fraquezas, quais são as ameaças externas e as oportunidades que ele tem para uma campanha. Importantíssimo você ter essa definição do mapa SWOT para a gente poder elaborar algumas estratégias. Além do mapa SWOT, nós precisamos das premissas, que são as definições dos fatores associados ao projeto da candidatura. Precisamos das suas estratégias, ter um detalhamento do plano tático, né, as estratégias e ações de cronograma, a elaboração do conteúdo de campanha, o fluxograma, definir como será esse fluxo. A agência cria, passa para o candidato ou passa para um representante do candidato, quem faz a postagem, quem define quais são as pautas, isso é muito importante, definir esse fluxograma. E a definição de equipe. Qual é a equipe que você precisa? E é o que eu digo o seguinte, como eu vou fazer a contratação de uma equipe se eu tenho pouco dinheiro? Mais à frente eu vou falar um pouco sobre isso, eu espero que você fique atento quanto a isso. Quando você define o mapa SWOT, a gente tem as estratégias bem definidas e a gente consegue fazer elas mês a mês, como você está vendo aí no gráfico. Você já define as estratégias de março, de abril, de maio, junho, julho. Se você tivesse feito isso com antecedência, lá em janeiro nós já poderíamos estar trabalhando sobre isso para você. Mas eu sei que muitos acabam deixando para iniciar depois da escolha do partido, depois do dia 4 de abril. Então a gente tem aí alguns exemplos, mas é importante que esse cronograma seja bem elaborado, bem planejado. Não existe campanha vencida sem planejamento e sem conhecimento. Isso eu quero deixar claro para vocês. Então, definido um fluxograma sobre pesquisa, produção, revisão, publicação, disseminação e monitoramento. Essas aí são as fases de cada conteúdo que a gente trabalha e você está vendo aí qual é o conteúdo e abaixo quais são os profissionais que poderão fazer isso para você que ficam responsáveis. Importante dizer também qual é um organograma de uma campanha eleitoral. Como contratar uma equipe para fazer a sua campanha eleitoral para prefeito ou para vereador. Aqui eu sei que vocês vão falar assim, Fabrício, não preciso de tudo isso. Eu sei disso, tá? Mas isso aqui seria o ideal. Primeiro passo, você tem que ter um estrategista. É a pessoa que vai pensar a sua campanha, que vai estrategizar, que vai criar ações para a sua campanha. Tendo um estrategista, naturalmente isso aí é o vulgo marqueteiro, é o profissional de marketing, né, conceituado para criar a sua campanha, que é o que a gente faz. Você tem o gerente de operação, porque cada campanha você tem que escolher uma pessoa responsável que vai fazer a ponte entre a sua equipe e o seu estrategista. Então ele tem um gerente de operação que vai operacionalizar todos os demais setores. O que é o ideal para uma campanha? Você ter um coordenador de criação, um coordenador de relacionamento, coordenador de monitoramento e crises, coordenador de tecnologia, coordenador de mídia e um coordenador de mobilização. Fabrício, é muita gente. Sim, isso aqui é mais para campanhas em grandes centros, né, em grandes cidades. A gente precisa operacionalizar isso de forma mais conceituada. Naturalmente, são 30 pessoas que vão ocupar uma equipe de marketing numa cidade maior. Em cidades menores, você pode trabalhar com menos pessoas.
Você vai ter que ter redatores, designers, produtores de vídeo, analistas de relacionamento, analistas de monitoramento, programadores, analistas de mídia online e CRM. Fabrício, eu tenho pouco dinheiro. Como que eu faço? Quem que eu contrato primeiro? Primeiro passo, contrate um redator e o estrategista. A pessoa que vai pensar e o redator. A partir daí, você precisa de um designer. A pessoa que vai criar suas peças também. Então, se você tem um estrategista, tem um designer, tem um redator, pronto, a sua campanha está iniciada, a sua pré-campanha. Agora, nós precisamos de fazer os vídeos. Você pode também ter uma pessoa que vai cuidar dos seus vídeos. Agora, todas essas pessoas, é fundamental que elas estejam alinhadas com seu gerente de operação e com seu estrategista. Mesmo aquelas campanhas, né, de cidades pequenas, isso é importante. Que naturalmente, o seu redator, o seu web design, o seu designer, ele vai começar a acompanhar também o seu desenvolvimento nas redes sociais. Então, com 3 pessoas, você consegue montar uma estrutura boa e aos poucos você vai percebendo se haverá a necessidade de mais. Nós vamos fazer aqui agora um checklist para a campanha, para a sua pré-campanha de 2020, sobre comunicação e sobre tecnologia. Quais são as ações que você já poderia estar fazendo? Tá? Lembrando que você não precisa deixar tudo para a última hora e vamos agora conhecer quais são essas ações. Primeiro passo, o acervo. Comece a coletar depoimentos em vídeos de lideranças, de militantes, dos seus familiares, de amigos e demais influenciadores para a sua campanha. Eu digo o seguinte, nesse momento até o seu adversário fala bem de você. Comece a coletar esses depoimentos e vai guardando tudo isso. Eu quero que você comece a registrar e organizar a sua biografia. Quem é você? Atualize se você já tem. Se você não tem, registre, faça a sua biografia, colete fotos, vídeos, documentos, diplomas, tudo isso, separe no computador, coloque isso dentro de um drive, numa nuvem, para que você não corra o risco de perder todos esses arquivos. Então faça essa separação de tudo isso. Isso você pode fazer, isso não tem nenhum impedimento, é organização. Comece a organizar para quando chegar a hora, isso tudo está pronto e bem elaborado. Pode-se já iniciar o seu desenvolvimento da sua identidade visual, que é a definição do seu logotipo, apenas nome, não vamos usar cargo e nem número, até porque você não tem número. Ah, mas eu já sei o número que eu vou concorrer. Mesmo assim, você não pode fazer isso. Nem colocar cargo, apenas marca o seu nome, José da Silva, só isso. Faça lá, já defina as cores, defina a tipografia, a fonte, as cores que você vai utilizar e personaliza as suas redes sociais. Já dê uma cara de uma campanha nas suas redes sociais sem colocar lá disputa e sem colocar lá nenhum tipo de cargo. Até porque você não pode fazer isso, porque senão será uma campanha antecipada e você correrá o risco até de ser multado por isso. A definição de templates, você já pode começar a definir os templates para as redes sociais. Ah, vamos falar sobre educação, o que eu vou utilizar? Ah, vou falar sobre saúde, qual o estilo, o formato que eu vou utilizar? Ah, vou falar sobre esportes, qual é o formato que eu vou utilizar? Já defina, padronize com a sua identidade cada temática envolvida da sua campanha. Tá certo? Produza aí os templates para vídeos, nos formatos ideais, você está vendo aí na tela quais são os formatos para as redes sociais, a produção de vinhetas, telas finais, capas de vídeo, tudo isso pode ser elaborado agora, tá? Hashtag. Hashtag, gente, não é apenas para sua publicação ficar bonitinha, não. Eu vejo aqui muitas pessoas colocando diversas hashtags na publicação. Não, crie uma hashtag que seja a cara da sua campanha eleitoral. E já começa a trabalhar com ela. A hashtag, ela é mais uma organização de informações. Então, crie aí uma hashtag e vamos trabalhar em cima dela dentro do seu marketing. Planejamento. Criar calendários de divulgação pautadas em temas específicos de área de sua atuação. O que é isso? Pegue um cronograma. Quem já é assessorado por a gente já tem esse cronograma em mãos, esse modelo, onde nós definimos dia a dia, semana a semana, mês a mês, até a data da eleição, quais são as suas ações que você vai trabalhar de marketing, de reuniões. Esse cronograma, ele é muito importante. Você já cria um cronograma de divulgação, pautados nos temas que você
né, tem como principal. Eu digo o seguinte, vereadores, atenção candidatos a vereadores. Não adianta o vereador querer levantar todas as bandeiras do seu município. Isso cabe ao executivo. Defina 3 bandeiras que você vai atuar. Eu gosto da ação social, eu tenho uma proximidade maior com a saúde, eu tenho uma proximidade maior com a cultura. E comece a falar sobre esses temas nas suas redes sociais, no seu site, né, e todos os pontos e reuniões que você tiver. Então, crie esse calendário de divulgação. Volto a dizer, os nossos clientes assessorados têm esse modelo, eles já trabalham com isso e eles já estão acompanhando esse cronograma, alguns desde janeiro desse ano e outros iniciando agora em abril. Tá certo? Então, criar esse cronograma de atividades e você vai adaptando isso ao longo do tempo. E por que isso é importante, essa adaptação? Nós vivemos aí a questão do coronavírus. Nós não tínhamos essa previsão de coronavírus em janeiro. Cronogramas foram elaborados. Nós fizemos uma pausa em todas as ações de marketing, mas tudo já estava pronto, toda a identidade visual, os pré-candidatos que a gente atua, simplesmente mudaram a chavinha. Começamos a falar de coronavírus. Isso, eles já tinham uma audiência e eles conseguiram um retorno muito mais positivo em cima disso. Então, se você tem um cronograma bem elaborado a longo prazo, você pode fazer as adaptações necessárias ao longo do percurso e também você tem tempo de ajustes, de fazer algumas correções caso seja necessário. Se você não fazer correções e ajustes durante o processo eleitoral, aí, meu amigo, a situação vai ser muito mais delicada para você, porque você vai ter um risco muito grande de não ter tempo hábil para fazer essas correções. Se você inicia na pré-campanha, você tem o tempo hábil para poder fazer os ajustes necessários. Você já pesquisou sobre você no Google, seu nome? Viu o que aparece? Faça isso. Faça uma pesquisa e olhe as 10 primeiras páginas sobre o que aparece do seu nome dentro do Google. O seu eleitor, ele faz isso. Então é importante que você faça. Ah, Fabrício, aparece coisas ruins sobre mim. Como eu resolvo isso? Criando conteúdos. Aí é onde está a importância de você ter seu site, de você conseguir matérias suas na internet, em outros sites. Isso é muito importante. Tá certo? Vamos definir a pauta da sua campanha e preparar vacinas. O que são vacinas? Vacinas, a gente descobre quais são os conteúdos mais problemáticos que um candidato lá no mapa SWOT. Aí eu volto no mapa SWOT. As suas fraquezas e as suas ameaças. Lá a gente descobre quais são os seus principais pontos fracos ou pontos a serem melhorados. E a gente cria essas vacinas para resolver a situação para você em algum determinado ponto. E aí acontece o seguinte, vamos supor que numa fraqueza, cita lá que você foi casado, que você está 3 meses sem pagar pensão. Vamos pensar numa vacina sobre isso. A gente tem que pensar em alguma estratégia, tá certo? Planejamento de ações, montar o seu cronograma de ações de rua. São as suas visitas, suas reuniões pontuais, com lideranças, com sindicatos, com associações, com movimentos da sua cidade. Então, prepare também um cronograma. Liste ao menos 1, 2 ações por semana. Tá certo? Enquanto houver esse período de isolamento social, você pode fazer isso via internet. Existem ações para isso, existem pessoas já fazendo isso. Então, pense também, e o seu estrategista de campanha vai te auxiliar a pensar nessas estratégias. E prepare as ações digitais, né? Seguir o cronograma do item 5, que é o item de planejamento, e fazer impulsionamentos. Você pode já fazer impulsionamentos das suas publicidades, não tem nada que te impeça de fazer esses impulsionamentos. Dentro do nosso curso de marketing político digital, a gente ensina como fazer esse impulsionamento, né? Que é você basicamente levar a sua publicação para pessoas que não te seguem, seja no Facebook ou seja no Instagram, ou seja no LinkedIn, seja no Twitter, ou seja também dentro do Google, onde você pode também fazer o impulsionamento, pode fazer a divulgação do seu site com patrocínio pago dentro do Google. Isso não tem nada que te impede. Você faz isso como pessoa física. A única questão é que quando chegar o período eleitoral, você tem que mudar para pessoa jurídica, para o seu CNPJ da campanha. Mas agora, até o dia 20 de julho, não há nada que impeça você de fazer o impulsionamento. A não ser que você vai falar que é candidato e você já vai começar a fazer sua campanha eleitoral a partir de agora. Aí não pode. Mas fazer seus impulsionamentos de ações comuns, não há nada que impeça você de fazer. E principalmente, inscreva-se em cursos
de marketing político eleitoral e também cursos de técnicas de falar em público. E aqui vale a observação, nós temos o curso de marketing político eleitoral e temos o parceiro, né, que faz o curso de marketing, de técnicas de falar em público. Então são duas ações que você deveria já fazer a partir de agora. Esses cursos são fundamentais para você que quer ser eleito em 2020. Você não pode ficar sem esses cursos, tá certo? Nós temos também, na parte da tecnologia, algumas coisas que você já poderia estar executando, algumas ações. WhatsApp e Telegram. Escolha um número fácil aí para o seu WhatsApp. Não importa se você vai utilizar o seu pessoal ou se você vai escolher um WhatsApp específico para a campanha. Aqui tem gente que vai avaliar. Tem pessoas que escolhem um número específico para a campanha, tem outras pessoas que gostam de utilizar o próprio número do WhatsApp mesmo, né, e por aí vai. Então fica a critério seu. Eu dou uma dica também para você adquirir um aparelho com boa memória RAM e bom armazenamento. Isso é fundamental porque durante o processo eleitoral as mensagens têm que ser rápidas, as fotos têm que ter boa qualidade, então é importante ter um aparelho também com uma qualidade boa. Criar um canal no Telegram, porque no Telegram é diferente de grupo. Você pode ter diversas pessoas participando, não tem discussões, não tem conversas. É importante também criar um canal no Telegram, criar uma agenda telefônica da campanha. Pegue aí as listas dos seus pessoas que você trabalha, você que já é um ocupante de cargo público, você que é um secretário, pegue essas listas e segmente. Faça nada de comprar lista, isso é proibido por lei. Mas segmentar a sua lista telefônica do seu trabalho, da sua família, dos setores da sociedade que você atua, faça isso, segmente as suas listas de campanha. E principalmente por que isso? Depois você vem para o telefone, para o seu WhatsApp e cria listas de transmissões específicas para cada setor. Fazendo isso, quando você tiver um assunto sobre saúde, você vai mandar essa publicação diretamente para aquelas pessoas da saúde. Se a sua informação for sobre o bairro Independência, você vai mandar a sua publicação somente para os moradores do bairro Independência. Entendeu? É importante você segmentar as suas listas de transmissões. Dentro do nosso curso de marketing político, a gente ensina também como fazer detalhadamente as suas listas de transmissões. Como eu disse, né, organizar a sua agenda segmentada por região, público e setores, fazer o registro, né, do domínio possível para a sua campanha, e vale uma observação, para a campanha eleitoral, somente domínio.com.br, vai agora, já olhe se existe a possibilidade desse domínio, vá lá no registro BR e faça a pesquisa. Por que que isto é importante? Porque senão, quando chegar o período da campanha, se você for fazer o registro do domínio lá, durante o período da campanha, você corre o risco de alguém já ter registrado. Então faça esse registro agora. E quando você registra o domínio, você vai pagar apenas R$40. E esses R$40 é válido por 12 meses. Então, você fazer agora ou fazer lá em agosto ou lá em julho é a mesma coisa. Então já faça agora, porque senão você vai correr o risco de perder esse domínio. Você precisa contratar também uma hospedagem para colocar o seu site, iniciar a produção de conteúdo do seu site, que são os artigos para indexação. Lembra quando eu disse para você pesquisar sobre você no Google? Então, se você tem um site falando sobre você, sobre seus artigos, evidentemente que o seu nome ele vai ranqueando dentro do Google e vai indexando isso de forma mais fácil. Colocar também o site como um site seguro, isso é fundamental. Abrir os perfis nas redes sociais ou padronizar, né, de acordo com a sua identidade visual, caso você já possua o seu perfil nas redes sociais. Aqui vale Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. Ah, Fabrício, eu não vou trabalhar com Twitter. Faça. Por quê? Senão, a gente tem que trabalhar também com o lado mal da coisa. Se um candidato ou um militante criar um perfil falso seu e começar a disseminar informações, o seu eleitor vai acreditar se você não fizer parte daquela rede social. Então, mesmo que você não for utilizar essa sua cidade aí, ela não é adepta a algum tipo de rede social, isso acontece muito pelo Brasil afora. Tem regiões que não usam muito o Twitter, mas eu oriento a você, mesmo assim, a criar o seu Twitter para evitar problemas futuros, tá certo? Migrar as contas corporativas nas principais redes sociais. Isso vale para o Instagram. Mude a sua conta pessoal para uma conta profissional.
No Facebook, a mesma coisa. Transforme a sua página pessoal, o seu perfil, em uma página empresarial. Por quê? É através desses perfis que você consegue fazer os impulsionamentos, tá certo? Você não consegue impulsionar se o seu perfil for um perfil pessoal, apenas um perfil comercial. Dentro do nosso curso de marketing político, a gente também ensina como fazer isso. A quarta etapa, você configurar as contas de disparo de e-mails e organizar seus contatos. Eu sei que vai ter gente que vai falar assim, Fabrício, mas e-mail está ultrapassado, as pessoas hoje usam mais o WhatsApp. Sim, mas onde é que você recebe as informações importantes? É no e-mail. Você recebe uma nota fiscal, um boleto bancário, você recebe o seu voucher de viagem, a sua reserva de hotel. Tudo é no e-mail. O que é importante chega no e-mail. Então, quando você pegar a sua lista de contatos segmentada, segmente também por e-mail. Crie um mecanismo de conversa com o seu eleitor através do e-mail. Você vai perceber que vai ter uma diferença muito grande ao longo dos tempos, porque o que é importante é enviado para o e-mail. Como eu disse para vocês, abrir a conta de anúncios profissionais no Facebook e no Google AdWords e iniciar o impulsionamento de forma profissional. Isso é fundamental. Nada de fazer coisa amadora. Vamos fazer a coisa profissional para você a partir de agora. Eu quero falar para vocês que existem momentos dentro de uma campanha também que surgem diversos outros assuntos, né, e que vocês devem estar sempre atentos. Mas eu quero passar para vocês agora as dicas finais, onde nós vamos falar de conteúdos muito importantes. Vocês vão acompanhando nas telas aí. Primeira coisa, pesquisa. Eu quero que você entenda o que o seu eleitor quer ouvir. Quais são as necessidades do seu bairro? Não estou falando aqui de pesquisa eleitoral. É claro, pesquisa eleitoral, a partir do dia 1º de janeiro, desde o dia 1º de janeiro, não é mais permitido divulgação de pesquisa eleitoral sem um registro no TSE. Mas o que eu quero que você faça é uma pesquisa qualitativa. É você ouvir do seu eleitor quais são as necessidades dele em cada região. Para que quando você for falar com o seu eleitor, quando você for publicar ações nas redes sociais, ou quando for fazer reuniões nos bairros, você já fale o que o seu eleitor quer ouvir e não apenas o que você quer falar. Nem sempre, e eu quero que você entenda isso, a sua ideia é a melhor ideia. Você tem que estar alinhado com o que os seus eleitores querem. Isso faz uma diferença enorme. Em outras campanhas, a gente sempre enviava 3, 4 pessoas. A gente tinha uma reunião em determinado bairro, região, a gente enviava 3, 4 pessoas no dia daquela reunião para ouvir das pessoas quais eram as principais necessidades delas. A gente compilava tudo isso e quando o candidato ia fazer o discurso, ele falava sobre aquilo que as pessoas queriam ouvir. Isso dá uma diferença enorme na sua campanha. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, a quantidade de ações bem executadas depende da quantidade do seu investimento. Com pouco recurso, abra mão de ações ao invés de abrir mão da qualidade. É possível. Eu apresentei para vocês diversas ações, mas eu sei que você vai dizer, Fabrício, eu tenho um pouco de dinheiro. Como eu faço? Faça com qualidade o pouco. O pouco bem feito é melhor do que o muito mal feito. Foque em ações específicas. Por isso que eu disse no início desse vídeo, existem tipos de candidatos, existem tipos de estratégias diferentes para cada um deles. Existem ações específicas para cada pessoa. Por isso que o seu estrategista, ele deve saber o que pode fazer para você, mas jamais abrir mão da qualidade. Eu quero dizer o seguinte também para você, durante esse período de pré-campanha, é possível a gente produzir 90% de todo o conteúdo de uma campanha antes do início do período eleitoral. O que libera é a equipe para ações de mobilização e engajamento. Eu quero dizer o seguinte, faça as ações de pré-campanha agora, para quando chegar as ações de campanha, a sua equipe está pronta para ir para a rua. Você está pronto para ir pedir os seus votos. Faça durante essa pré-campanha essas ações para isso, para que não ofusque, para que vocês não fiquem sobrecarregados durante o processo eleitoral. Eu quero dizer para vocês também, como eu disse, fazendo um resumão,
Arrecadação, a partir do dia 15 de maio, né? Você pode fazer a vaquinha eleitoral. Você pode, a partir do dia 16 de agosto, passa a ser permitida a realização da propaganda eleitoral. 45 dias de campanha. Dia 16 de agosto, comício, carreata, distribuição de material gráfico. Tudo isso. A publicidade. É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na internet, em sites de pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos. Nada de fazer um anúncio pago de você num site de notícias. Isso não pode ser feito, tá certo? As enquetes. É vedada, no período de campanha eleitoral, a realização de enquete relacionada ao processo eleitoral para divulgação pública. Multas variam de estados para estados, mas multas altíssimas em relação a isso. O impulsionamento. Está autorizado o impulsionamento de conteúdo, desde que contratados exclusivamente por partidos, coligações e candidatos dentro do período eleitoral. Você pode fazer o impulsionamento dentro do período eleitoral, mas para isso apenas se elas forem contratadas exclusivamente por partidos. Então não adianta um militante seu fazer um impulsionamento de uma ação sua, isso é proibido por lei. Tá? Qualquer impulsionamento tem que ser feito pelo partido ou pelo candidato. Fake news. Será punido com multa de 5 mil a 30 mil reais quem realizar propaganda eleitoral na internet, atribuindo indevidamente sua autoria a terceiro, inclusive a candidato, partido ou coligação. Tá certo? Nada de fake news. Mensagens. Mensagens eletrônicas enviadas por candidato, partido ou coligação por qualquer meio. Vamos lá. WhatsApp, e-mail, Telegram. Deverão dispor de mecanismo que permita o decadastramento pelo destinatário em até 48 horas. Então você vai fazer uma lista de transmissão, coloca lá embaixo. Se você não deseja mais receber mensagens, por favor, envie sair. E dentro de 48 horas, você precisa providenciar esse decadastramento dessas pessoas. E também isso serve para o e-mail, tá bom? As plataformas. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada da seguinte forma: site do candidato, site do partido ou coligação, mensagens eletrônicas para cadastros próprios, blogs, redes sociais, mensagens instantâneas e aplicativos de internet. Sobre os cadastros, já falei para vocês, mas vou repetir. São vedadas as pessoas relacionadas, no artigo 24 da lei da eleição, né? A utilização, doação ou cessão de cadastros eletrônicos de seus clientes em favor de candidatos de partidos ou de coligações. E também é proibida a venda de cadastros de endereços eletrônicos. Em síntese, nada de chegar para uma empresa e pedir para ela ceder para você a lista de clientes dela. Nada de chegar para a CDL da sua cidade e pedir o cadastro dos clientes associados à CDL. Isso é proibido. E também digo, nada de comprar cadastros pela internet, número de telefone, contato de e-mail. Isso também é proibido, a venda e a compra desses cadastros, tá certo? Por isso que é importante você fazer o planejamento agora, porque você vai cadastrando as pessoas que realmente têm interesse em receber as suas informações. A guerrilha constitui crime a contratação direta ou indireta de grupos de pessoas com a finalidade específica de emitir mensagens ou comentários na internet para ofender a honra ou denegrir a imagem de candidato, partido ou coligação, e a pena pode ser de detenção e a multa aí podendo chegar a 50 mil reais para constatação de guerrilha na internet. Eu quero dizer para você o seguinte, para a gente finalizar. Uma candidatura, ela precisa ser pautada pela ética, pelo profissionalismo, pelo conhecimento e pelo planejamento. Antes, eu quero deixar para vocês 5 dicas para uma candidatura de sucesso. Primeira dica, construa uma identidade vencedora. Os grandes vitoriosos, as grandes lideranças, elas trazem para si uma imagem vencedora. Nada de achar que a eleição está perdida antes de terminar. Vencer faz parte do jogo, como perder também. Mas esteja sempre com a imagem de uma pessoa vencedora, de uma pessoa positiva, de uma pessoa que acredita no seu objetivo. Saber onde quer chegar é fundamental para a sua campanha. Tenha visão de futuro. Está iniciando uma candidatura como vereador, mas onde você pode chegar? Tenha essa visão, saiba o que é possível, saiba o que você pode fazer lá no mês de setembro, no mês de agosto, em outubro. Planeje essas ações, isso é importante.
A comunicação. É fundamental que a sua comunicação esteja bem alinhada. A forma de você se apresentar, ela diz muito sobre você. Por isso que eu disse atrás. Busque cursos de técnicas de falar em público, busque cursos de marketing político digital. É através desses cursos que você vai aprender como se comunicar bem com seu eleitor. Tenha humildade para aprender. Esta é a minha quarta dica para você. Nem sempre você sabe tudo. E ninguém sabe tudo, na verdade. Nós estamos vivendo diversas mudanças. E tem pessoas, tem candidatos que acham, não, isso funcionava há 30, 40 anos, vai funcionar hoje também. Não é assim. Tenha humildade para aprender e aprender sempre. E aprender, às vezes você aprende muito com pessoas mais novas, às vezes você aprende com pessoas mais velhas, às vezes você aprende consigo mesmo. Mas tenha essa humildade para você aprender. E sempre se esforce um pouco mais. Por mais que você pense que não deu certo nesse momento, mas você pode se esforçar. A eleição ela traz muitas informações para você estrategizar para um próximo momento. Talvez não deu certo a sua vitória em outubro, não dará certo a sua vitória em outubro, mas ela vai te mostrar quais são ações que você pode desenvolver para daqui 4 anos ou para daqui 2 anos, quando teremos a eleição para deputado, para governador, senador e presidente da República. É importante você saber disso, que você sempre pode se esforçar um pouco mais. E agora eu quero falar para você o seguinte, se você realmente quer ser eleito em 2020, se você realmente quer ser uma pessoa que vai ser vitoriosa em outubro desse ano, você precisa estar preparado. E o que nós temos à disposição para você é um curso de marketing político eleitoral, onde você vai aprender diversas estratégias, onde você vai aprender diversas ações que você vai poder colocar em pauta. Como funciona esse curso? Toda semana nós geramos conteúdos inéditos, conteúdos novos, atualizados com o mundo contemporâneo, atualizados com as tendências atuais, atualizados com tudo que nós temos à disposição para você. De agora até outubro, esse curso terá aulas inéditas todas as semanas. Nós já temos, inclusive, diversas aulas, porque o curso começou em janeiro. Então, você entrando no curso agora, você já vai ter acesso aí a diversas horas de aulas para você colocar em prática na sua campanha, na sua pré-campanha. E você receberá ainda semanalmente as novas aulas, os acessos às novas aulas que são colocadas toda semana. Ao todo, serão mais de 40 horas de conteúdo para você, para o seu assessor, para a sua equipe poder assistir e planejar a sua campanha. Como funciona isso? R$ 497,00 é o valor integral do curso. Mas, para você que está participando desse webinário, nós temos descontos exclusivos. Você vai pagar apenas R$ 297,00 e poderá dividir esse valor ainda em até 12 vezes no cartão. E digo mais, se você entrar no curso e durante 7 dias você pode assistir todo o conteúdo que já está disponível. Se durante 7 dias você perceber que não é o que você queria, você pode solicitar o reembolso total do valor que você pagou ou que você vai pagar parcelado no seu cartão de crédito. Isto é garantia de 7 dias de sua satisfação. Fabrício, como eu faço para me inscrever? Está aqui embaixo. Tem um link para você clicar agora e fazer a sua inscrição. Por quanto tempo vale esse desconto? De R$ 200,00, de 497 para 297 e ainda parcelado em 12 vezes no cartão de crédito, ou você pode pagar à vista no boleto bancário. Esse desconto vale somente para as próximas 72 horas. Depois volta para o valor original de R$ 497,00. Então não perca essa oportunidade. Faça agora a sua inscrição. Já entre, já assista o conteúdo, já participe das aulas, participe da interação com os alunos, participe do grupo fechado que a gente tem sobre as eleições de 2020. Tá certo? Pessoal, aguarda a sua inscrição. Dúvidas? Tá aí abaixo também. Tem o nosso WhatsApp, tem todas as nossas informações, participe do nosso canal do Telegram, siga-nos nas redes sociais e tenha uma boa pré-campanha e